Chineses lançam CPU para competir com a AMD e Intel. Preço do Xbox Series S nas alturas. Ryzen M5 baratinho chegando. Terça-feira está começando mais um Loki News, trazendo as novidades e os lançamentos mais cheios de gambiarra do mundo da tecnologia e do hardware. E falando em lançamentos com gambiarra, se tem uma coisa que os chineses são bons é na arte da gambiarra. Se você quiser uma prova disso, é só abrir o seu ex-site favorito de compras na China e dar uma olhada por lá. Você vai encontrar de tudo, desde uma placa-mãe meio esquisita até placas de vídeo usando GPUs de notebook. Pô, esses negócios de GPU de notebook eu lembro, né? A RX 6600M, né? Ah, essa aí mesmo, ela fez bastante sucesso, né? É tipo essas coisas aí. Só que agora, os chinas de uma marca conhecida por XR resolveram fazer uma tal de RTX 3080M Ti para desktop. Mas apesar do nome, não se engane, porque ela é bem mais modesta do que uma RTX 3080 Ti convencional. O que eles fizeram foi uma adaptação direta do modelo de notebook, que usa uma GPU GA103 com 7424 CUDA cores, 16 GB de memória GDDR6 e um TDP de apenas 115 watts, que traz umas frequências bem mais modestas com um boost de 1395 MHz. Isso aí foi bom para atingir coisa de 12.500 pontos no 3D Mark Time Spy, algo equivalente a uma Radeon RX 6700 XT. Mas olha só, até que parece vantajoso isso, né? Porque ainda dá pra ter um DLSS e Ray Tracing que preste daí, né? Pode até ter isso, né? Mas o problema é que essa coisa aí não é oficialmente suportada pela Nvidia. Aí é preciso buscar uns drivers modificados, né? E aí, é claro, né? Se der problema, não tem galantinha, instalou porque quis. Exato. O que quer dizer que isso pode ser bem ruim para o usuário, né? Até porque a gente não sabe o que está nesses drivers aí dos chineses, né? Ainda que seja bem interessante como exercício de engenharia. E se a conversa é sobre exercícios de engenharia, como é que seria exercícios de engenharia? O cara levantando uma calculadora HP? Que coisa absurda. O cara levantando um nível? O que seria exercício de engenharia? O cara levantando um esquadro? Uma mesa de desenho, não sei. Nesses tempos difíceis, com exercícios militares e guerras rolando o mundo afora, os chineses vêm se esforçando nos seus exercícios de engenharia. E não tô falando da gambiarra da outra notícia não, mas sim de CPUs desenvolvidos na própria China, e que parecem estar avançando bastante. O Longsong 3A 6000 é a última aposta deles para competir com a AMD e Intel. Essa CPU é, na realidade, um quad-core com SMT, frequência máxima de apenas 2.5 GHz, e integra núcleos de quarta geração da arquitetura Dragon, baseadas em MIPS. Segundo o review, o 3A 6000 conseguiu ficar muito próximo do Ryzen 3 100 e do i3 10100F em testes como o Spec CPU 2006 e o Unix Bench, que é um fato incrível se a gente considerar a enorme diferença de frequência entre esses modelos. Ainda não existem informações sobre o preço de uma placa-mãe com essa CPU, mas eu não vou negar que esse deve ser um super lançamento para os chineses. E falando em super lançamentos, já tem um tempo esses rumores de que a Nvidia estaria preparando as novas RTX 40 Super, com diversos leakers vazando informações, ainda que às vezes elas não façam lá muito sentido, né? Mas o que importa disso tudo é que finalmente o Kopit Ekimi resolveu se manifestar sobre o assunto. E veio com números. Segundo o Kopit, a RTX 4080 Super deve continuar usando o AD103, mas agora vindo com todos os seus 10.240 CUDA cores ativos, o que é um balde de água fria em quem esperava 20 GB de VRAM nessa placa. Já a RTX 4070 Ti Super, essa vem com AD103, ou mesmo com AD102, só que com versões bastante depenadas, com 8.448 CUDA cores e configuração de memória desconhecida. Por fim, a RTX 4070 deve vir com 7.168 CUDA cores, ou seja, tudo isso de CUDA cores, ninguém tem puta ideia de quantos CUDA core tinha na geração anterior, se é muito bom, se é muito ruim. Eu vou resumir pra vocês, é nada bom, é nada empolgante. Apesar de ter soltado pra galera esses números, o próprio Kopit diz que essas informações são de algumas semanas atrás, e que ele mesmo tem dúvida se é real ou não, especialmente a 4070 Ti Super, já que com um nome horroroso desses é perfeitamente compreensível o ceticismo dele. E falando em ceticismo, com os jogos que saíram recentemente, alguns gamers podem ficar meio céticos a respeito do hardware do PC, e a pergunta, vai ou não vai rodar os lançamentos? Mas se a dúvida é um negócio ruim, o bom é que toda semana lançam novos jogos, então se não rodar no teu PC, certamente vai ter um outro novo que vai, ou não rodar no seu PC. E essa semana nós temos pelo menos 6 novos títulos, e os destaques são o The Talos Principle 2 e o do Robocop, o Rogue City, que sim, é o mesmo Robocop lá do final dos anos 80, e eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso. O jogo parece incrível.
O preço não parece muito incrível. Tá brincando comigo? Pegadinho? Pô, peraí, Robson, reviveram o Robocop mesmo? Agora interessou, hein? Só espero que não precise de um PC ciborgue pra rodar, né? Eu também. Olha, eu não sei, mas o que eu sei é que dentro da lei e à frente do seu tempo é só essa mensagem do nosso anunciante. E chegou a hora das... Caramba, meu. Eita! Porra. Notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que a Microsoft micando o Xbox no Brasil. Você que quer um PC gamer, mas não tem coragem de realizar o sonho, porque com bem menos grana já dá pra comprar um Xbox Series S e jogar qualquer coisa, eu tenho uma excelente notícia pra você. É mentira! Recentemente a Microsoft micou o Series S, subindo o preço sugerido ali dos costumeiros R$2.000, R$2.500 para... Calma, vocês não estão preparados para isso. Senta aí um pouquinho, engole a comida. R$3.600! Sim, eles subiram R$1.000 no preço do Xbox Series S. E olha, sabe o que é mais legal ainda? Tudo isso, todo esse aumento aí, foi exclusivo pro Brasil. Olha só que orgulho, né? Só que não. Com o aumento, a Microsoft tornou o Xbox Series S insignificante no mercado, já que agora ele tá custando mais ou menos a mesma coisa que um PlayStation 5 Digital Edition, ou um PC gamer razoavelmente competente. Eu só queria entender onde é que está a revolta da comunidade com isso. Cadê os defensores da comunidade Xbox pegando no pé da Microsoft? Isso é simplesmente inaceitável. R$1.000 de reajuste. Um espanto. Me faz mal. Em que país a Microsoft está vivendo? Vocês não vivem aqui no Brasil, né, Microsoft? Só pra deixar claro, vocês não vivem no Brasil. Nem fodendo! Vocês devem morar em Miami, vocês devem ter uma vida bacana, ganhar uma grana legal. Como é que vocês pegam um console que não tem o mesmo poder de processamento do PlayStation 5 e vendem por R$3.600? Vocês estão malucos? Não comprem, não comprem. É um absurdo. Um pouco mais. Aliás, não comprem Xbox nenhum, porque depois dessa eu não compraria nada da Microsoft, como eu não comprei mesmo. Tinha esperança do aumento ser só erro do estagiário, então é bom ir se contentando, porque a Microsoft tratou de reafirmar que o aumento do Xbox Series S veio mesmo para ficar. E falando em coisas insignificantes, historicamente o braço de PCs esteve restrito a CPUs x86, com uma fração insignificante de competidores usando outras arquiteturas. Tudo porque o sistema operacional mais usado é o Windows, e até pouco tempo atrás ele só rodava em CPUs x86. Acontece que agora ele também roda em ARM, um motivo que deveria ser de preocupação para a Intel, mas não parece ser o caso. O Pat Gelsinger, o CEO da Gigante Azul, afirmou que apesar deles levarem a sério os concorrentes, não acreditam que os processadores ARM são uma ameaça no mercado de PCs, já que historicamente a participação dessa arquitetura no mercado sempre foi insignificante. Sabe o que também era insignificante na participação do planeta Terra e os dinossauros simplesmente ignoraram? Não sei. Os asteroides, e eles foram dizimados. Será que chips ARM podem ser os asteroides da Intel? Cabe lembrar que Qualcomm, Nvidia e até mesmo a AMD estão trabalhando em CPUs ARM, visando desktops e notebooks. E esses caras não estão pra brincadeira, vão chegar bombardeando o mercado com alternativas ARM. E se o papo é sobre bombardeio, a guerra nunca muda. Ou War. War never changes. todo mundo que tem algum conhecimento histórico, acompanhe jornais ou seja fã de Fallout, deve concordar com uma frase do Fallout 4. Que nesse caso específico, a guerra nuclear foi quem tornou o mundo uma pilha de escombros radioativo. Mas você sabe quem lançou a primeira bomba atômica? De acordo... Eu já desconfiava, tá? Mas enfim. De acordo com o Tim Kaine, que foi um dos criadores da franquia, a China foi a responsável por lançar o primeiro nuke. E segundo ele, foi uma retaliação às pesquisas americanas usando o FEV, o vírus responsável por criar os supermutantes que até hoje encontramos no jogo. No jogo, tá? Ah, agora eu entendi! Se foi por uma boa razão ou não, não acho que não deu muito certo, que os mutantes estão lá ainda.
Agora a gente não sabe o que aconteceu com a China, né? Ou sabe? Não sei, eu não li todas as notas do jogo pra saber. Que curioso, eu gostaria de ver um Fallout no resto do mundo. Sai um pouco dos Estados Unidos, né? Ele tem toda a razão. Mudar um pouco. E falando em mutantes, pra quem não lembra da RX 7900 GRE, é aquela Radeon do coelho dourado que a AMD lançou exclusivamente pro mercado chinês. Enfim, os coelhos são famosos por se reproduzirem rapidamente, né? Ainda mais no caso de um mutante como esse. Dito isso, sabia que ela já chegou em outros continentes? Algumas lojas europeias listaram a RX 7900 GRE, com o modelo da XFX podendo ser encontrado por apenas 672 euros, ficando entre a 7900 XT e a 7800 XT, o que é razoável, né, já que o desempenho dela fica exatamente entre essas placas. Complicado, né, porque novas opções são sempre bem-vindas nesse mercado de GPUs. A única derrota nesse caso é o nome dessa placa, né, edição do coelho dourado. Só faz sentido na China, né? E se o papo é sobre derrotas, todo jogador de League of Legends já deve ter sentido na pele o drama de entrar em uma partida ranqueada e acabar sofrendo uma derrota por conta da falta de sorte com o time. Com que frequência? Todo tempo. Sempre que isso acontece, é recomendado dar um tempo pro jogo e, sei lá, sair pra ir comer alguma coisa. Inclusive, sabia que um chefe de cozinha criou um menu em homenagem ao LOLzinho? Nossa, e quais que são os pratos aí, né? Pastel de azir, nami frita, alistar no espeto. Olha, quase isso. O chefe criou um menu inspirado nos cenários do jogo, que inclui pratos como filé mignon com folhas de ouro e sobremesa servida em cubos de gelo. Você quer provar a comida do LOLzinho? O menu completo custa R$200 por pessoa. Será que eles aceitam essência azul como pagamento? Ou é mico perguntar isso lá na entrada? E falando em mico, com softwares como o 7-Zip, que é grátis, é um mico gastar grana em soluções como o WinRAR e o WinZip. Agora, já imaginou que até o 7-Zip pode virar um mico? Ao menos é isso que promete a Microsoft. Depois dessa atualização que você tá vendo aí na tela, o Windows 11 ganhou suporte nativo, não só a arquivos RAR, como 7-Zip e TAR. Aí dispensa a instalação de softwares adicionais para lidar com esses formatos. É uma boa coisa, se a tal atualização não comprometer outras funcionalidades do sistema. Mas aí também vocês estão querendo demais, né? Isso quer uma atualização do Windows que traz alguma melhoria e que não traz nenhum prejuízo. Ah! Que audácia! E se a conversa é sobre coisas comprometidas, quem viveu os gloriosos anos 90 deve se lembrar do Dragon Ball Z e o que acontecia quando o Goten e o Trunks erravam a técnica de fusão. Por mais que não exista esse tipo de fusão entre pessoas no mundo real, ela existe entre empresas. E as consequências, quando dão errada, são bem parecidas com as do anime. Após uma má sucedida tentativa de fusão com a Kioxia, que durou mais de 2 anos, a Western Digital anunciou planos de fazer um spin-off do seu negócio de memória flash, criando 2 empresas independentes no processo, talvez resultando em empresas com menor poder de luta, melhor posicionadas para capitalizar com suas forças e oportunidades. E falando em oportunidades, pessoal que é esperto nunca deixa uma oportunidade passar. Imagina só se umas empresas tipo a Epic e a Amazon resolvessem distribuir alguns jogos grátis. Você deixaria passar? Óbvio que não, né? Fala aí. Óbvio. E nessa semana a Epic tá dando o Fist e o Turnip Boy Comet's Tax Evasion. Meu Deus do céu, quase eu tive um AVC falando o nome desse negócio. E se você não pegou os da semana passada, corre que o The Evil Within 2 e o Tenden, A Tale of Shadows, vão ficar grátis só até o dia 2 de novembro. Já do lado da Amazon da Força, eles estão dando Ghostwire Tokyo, inclusive eu comecei a jogar, é muito bom. Doom 3 e mais uma porrada de jogos grátis e pacotes de conteúdo pro LOLzinho, Diablo, World of Warcraft, Company of Heroes 3 e muito mais. É só ver o link aí embaixo, pegar o Prime grátis por 30 dias, que além de todos esses jogos ainda dá acesso ao Prime Video, Music e frete grátis numa porrada de produtos. E se você não quiser continuar depois, você pode cancelar antes da outra cobrança e não pagar nada. E não é só de iPhone que vive a Apple. Ontem eles anunciaram os novos SoC M3, que equipam os MacBooks e iMac. Os novos chips são todos fabricados pela TSMC em 3 nanômetros e contam com novas arquiteturas para P-Cores e E-Cores e GPU, o que segundo a empresa da maçã comida, deve ser bom para ganhos de desempenho entre 15% a 30% em relação ao M2. Agora é esperar o anúncio dos produtos usando esses SoCs. E enquanto isso, e preparando o psicológico e a carteira. Achava que a Bethesda ia se contentar em apenas aquela parceria com a AMD por Starfield? Pois agora chegou a vez da
NZXT anunciaram uma parceria com eles e a linha de produtos com temática do jogo espacial. O primeiro produto é o gabinete Starfield H5 Flow, onde existe a opção dele vir com o hardware já montado, nesse caso um 580X, 32GB de RAM e uma 4070 Ti. Ainda não temos o preço do gabinete sozinho, mas se quiser com o hardware, aí é só desembolsar $2.000 na pré-venda, que tá tudo certo. O que a Era das Máquinas e o Meteoro têm em comum? Sei lá. Tem a ver que no dia 14 de dezembro, a Intel anunciou o evento AI Everywhere, que claramente é sobre as IAs da Era das Máquinas. Mas não é só isso, porque eles pretendem lançar os novos Intel Core Ultra, Meteor Lake e a quinta geração do Xeon Scalable nesse mesmo evento. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que a AMD, preparando o Ryzen baratinho. A plataforma M5 é uma excelente alternativa para aqueles que procuram montar uma máquina de alto desempenho, com os Ryzen X 3D, sendo que é a de melhor no mercado para o público gamer. E mesmo os demais modelos sem o 3D V-Cache ainda são bem poderosos. O problema é, isso tem um preço, e a plataforma M5 ainda tem fama de ser cara, algo que pode estar prestes a mudar. De acordo com o manifesto de envio, a AMD está preparando pelo menos duas novas APUs para a plataforma M5, o Ryzen 5 7500G e o Ryzen 3 7300G, ambas baseadas no Die Phoenix 2, que é aquele mais baratinho, com 2 núcleos Zen 4 e 4 núcleos Zen 4C e vídeo integrado RDNA 3 com apenas 4 Compute Units. Além disso, o mesmo pacote também contém amostras de Ryzen 8000, só que nesse caso nós estamos falando de chips para notebook, como os Ryzen 7 8840U, o Ryzen 5 8540U e o Ryzen 3 8440U. E vocês estão na expectativa para montar o PC Gamer com esses Ryzen baratinho ou preferem gastar essa grana com outra coisa, tipo num smartphone novo? Deixa aí nos comentários. E se a conversa é sobre smartphone, o mercado de smartphones ainda pode ser considerado um dos mais diversos, com muitos fabricantes disputando esse nicho e oferecendo incontáveis opções de telefone para os consumidores. Um dos players mais tradicionais é a Samsung, que muito em breve deve revelar aí os novos aparelhos, a Galáxia. De acordo com um leaker chinês, a Samsung já colocou os novos Galaxy S24 em produção, com lançamento planejado para janeiro de 2024. E é esperado que os novos aparelhos venham com mais memória, telas menores e SoCs que variam entre Exynos, Exynos, Equinus e o novo Snapdragon 8 Gen 3. Não existe nenhuma informação sobre preços, mas vamos torcer para que continue igual ao do S23 e que a gente não precise até vender a sunga para comprar. Mas se você não quer preço igual, mas sim menor, então saca só essa dica de promoção. E a dica de promoção da semana é a RX 7600 da Gigabyte Gaming OC. Ela tá custando R$ 1.699 na Terabyte. E além disso já tá rolando a Black November, com fretes no precinho, para todo o Brasil. Não esquece que é enquanto durarem os estoques. E falando em coisas que não são iguais, mas sim diferentes, você deve lembrar do Snapdragon X Elite, que é o novo SoC que a Qualcomm anunciou, com foco em PCs e notebooks, e que, apesar de ser baseado em ARM mais Adreno, foi posicionado com as alternativas oferecidas por AMD e Intel. E agora nós temos mais detalhes sobre o seu desempenho. O X Elite foi testado em duas configurações diferentes, um com TDP de até 80 watts, outro limitado a 23 watts. E em benchmarks como o Cinebench, Geekbench e 3D Mark, o Qualcomm acabou levando a melhor, desbancando as alternativas da AMD, Intel e ARM, enquanto que em jogos tipo Control, ele acabou andando junto com a Radeon 780M, que é o vídeo integrado do Ryzen 7 7840HS. Tudo isso não deixa de ser excelente, mas é bom lembrar que esse Snapdragon X Elite só deve chegar no mercado daqui a 6 meses, e nesse meio tempo, tanto a AMD, Apple quanto a Intel devem estar com produtos de nova geração no mercado, o que deve dificultar bastante a vida da Qualcomm. De todo modo, eles mandaram muito bem com esse chip, e se você também quiser mandar bem, que nem eles, né? Aí é só você dar uma olhada aí embaixo no botão de curtir, se inscrever no canal e clicar no sininho, que eles estão sempre aí e nunca ficam ultrapassados. E se quer fazer ainda mais bonito? Aí rola um pouquinho mais... Mais um pouquinho. Aí tem ali os comentários, né? Porque os mais curtidos vão aparecer aqui na sua terça-feira. O Arthur mandou ali: eu adoro que proibiu o Adblock no YouTube fez uma quantidade imensa de pessoas conhecerem e usarem o Adblock. É aquele negócio. Propaganda é a alma do negócio, né, YouTube? Sempre acertando. Thiago Paes mandou ali: os requisitos dos jogos estão tão elevados que o seu PC tem que dar o sangue, literalmente. E o Gex mandou aqui, ó: tenho que agradecer a Google que, graças às suas tentativas de impedir o uso de Adblock, conheci o uBlock. Agora vocês vão passar trabalho. E o Thiago Paes mandou mais uma: GTX 1050 Ti, observando você instalar o Alan Wake. Estou cansado, jefe.
Rodrigo Bá mandou aqui, ó. Bem que poderia ter mais concorrência para CPUs mesmo. Quanto mais fabricante no mercado, melhor para o consumidor. Ao menos na teoria, né? Ao menos se funcionar os processadores também, né? Não adianta nada ter processador só no papel aí. E o Danton mandou aqui, ó, ver o CEO da Intel jogando nitrogênio líquido no processador só me faz pensar que ele tá congelando o que sobrou para cantar no próximo ano. É engraçado porque é verdade. É verdade que você também pode deixar os comentários aí, deixa o like no comentário que você mais gostou, que ele pode aparecer aqui na próxima terça-feira, quando volta mais um Loki News. O Pat Gelsinger deve ter um freezer que ele congela as coisas pra refritar. É por isso que é Pat Gelsinger de gelo. Ah, cara. Ai, mamina, imagina só, né, a marmita do Gel. Mesmo sabor de ontem, quentinha hoje.